Fala pessoal, tudo certo? Terceira rodada do Brasileirão e do Cartola aí batendo na porta, final de semana tem jogo, tem rodada e o desempenho na segunda rodada anima e empolga ainda mais porque vem pela frente, hein? Já tínhamos ido relativamente bem na primeira rodada e na última fizemos 87,62 pontos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Olha, ó, faltou pouquinho para chegar aos 100 pontos. E numa rodada que a maioria dos cartoleiros, a média foi de quase 66 pontos. Então fomos muito bem, dava para ter um pouquinho melhor. Vamos, quem sabe, até a 10ª rodada chegar a primeira metade dos 100 pontos no ano, não vamos esperar muito tempo para isso acontecer. E ainda por cima valorizamos ainda mais nosso patrimônio. Ganhamos pouco mais de 4,6 cartoletas, já temos 124,64 cartoletas no bolso. Estávamos no fundo do poço. Agora no melhor dos mundos em 40 anos. Patrimônio aumentando, isso significa que a gente pode montar quase o time perfeito, mas vamos chegar de papo furado, vamos passar de parado de falar do que passou e vamos ao que interessa, que são as dicas da terceira rodada, né? E claro que vamos começar com o goleiro, que é o Ronaldo do Bahia. Ronaldo já fez 6 jogos pelo Bahia na temporada e já fez 20 defesas. Bahia que recebe o estreante Mirassol no Brasileirão e o Mirassol tem agredido bem nessas duas primeiras rodadas, hein? Finalizou bastante, já foram 9 defesas computadas de goleiros contra o time do interior paulista. É bem verdade que o Ronaldo só tem um SG no ano, que foi na última partida aí pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Mas é um goleiro que vem trabalhando bastante e, como a gente falou, a pontuação dos goleiros mudaram, goleiros não, né? Das defesas mudaram pro Cartola esse ano, então não necessariamente o SG vai fazer falta. Se ele fizer 3, 4 defesas no jogo, já compensa a falta do SG. Se garantir o SG, aí é mitado na certa. Então vamos apostar num goleiro que tem uma média de mais de 3 defesas por jogo, joga em casa contra o Caçulinha do Brasileirão, Ronaldo, goleiro do Bahia, é a nossa aposta. E na lateral, vamos continuar com o nosso tricolor de aço, o Bahia, agora com Luciano Juba. O Juba vive uma fase espetacular em 2025. Em 16 jogos, marcou um gol, que foi contra o Santos na última rodada do Brasileirão, e tem 6 assistências no ano. Dessas 6, 3 nos últimos 4 jogos. Só passou em branco, digamos assim, na Libertadores. Nas outras 3 partidas anteriores, sendo 2 pelo Brasileirão contra Corinthians e Santos, deu assistência. Então, é um jogador muito produtivo ofensivamente. O Bahia vai jogar em casa, vai para cima do Mirassol. O Juba ainda está como dúvida no Cartola, mas se jogar é o nome certo para a rodada. Está bem valorizado pelo desempenho no último jogo, quando passou dos 15 pontos, mas vale aproveitar o momento do jogador. É um jogador que finaliza bastante. Quem não sabe, o Juba era atacante no início de carreira e foi recuado até chegar como lateral. Então é um jogador que tem como característica a velocidade, o drible, e aí nisso sofre muitas faltas. Ele tem bons desarmes também, cruza bastante na área, chuta de fora da área. Então é um jogador que pode participar com gols e assistências e tem que aproveitar o bom momento, né? Então por isso nosso lateral é Luciano Juba do Bahia. E no meio campo, vamos com Arias do Fluminense. Vamos insistir no colombiano que tá devendo no Brasileirão, né, Arias? No Cartola ainda não fez nada muito espetacular, 2 jogos muito abaixo da expectativa, mas o ano do Arias é produtivo. 15 jogos, são 2 gols e 6 assistências, ou seja, ele tem uma participação a gol a cada 2 jogos. Então vamos levar em consideração que o jogo anterior não fez muita coisa relevante, então quem sabe chegou a hora, né? O Fluminense que recebe o Santos no Maracanã, e na última partida do Fluminense na Copa Sul-Americana na quinta-feira, o Renato Gaúcho poupou o Arias, não ficou nem no banco, então vem zerado, descansado para um jogo importante no Maracanã. Então quem sabe é a hora do Arias desencantar. O Arias que não está sendo muito visado no Cartola essa rodada justamente pelo desempenho ruim, e aí é aquela oportunidade, né? Quando o jogador que tem muita expectativa vai mal em algumas rodadas seguidas e fica embaixo, que daí a galera esquece dele, é quando o cara vai lá e dá aquela mitada inesperada. Então vamos apostar nisso e nos números do Arias no ano, para apostar em Arias, meio campista do Fluminense. E no ataque a nossa aposta é um velho conhecido, Verratti do Vasco. O Verratti também tem um ano muito bom, são 11 gols e 2 assistências em 16 jogos. O Verratti tem quase uma média de um gol ou uma participação de gol por jogo. Jogador que foi muito produtivo no Vasco nos últimos anos de Cartola, esse ano está se repetindo. Na estreia contra o Santos, marcou um gol e deu uma assistência. Na última rodada contra o Corinthians, passou em branco porque entrou no segundo tempo e ainda assim passou dos 3 pontos porque acertou a trave jogando pouco mais de 20 minutos. Então é um cara cartoleiro, é um cara decisivo, toda a bola na área. Os jogadores do Vasco procuram o Pirata, é um cara que vem muito bem. E detalhe, nos últimos 4 jogos no ano,
foram 4 gols e 1 assistência, e passou em branco contra o Corinthians. Então é um jogador que também vive uma excelente fase. Contra o Corinthians a gente dá o desconto que entrou só no segundo tempo, mas quando é titular, como a gente falou, é um jogador que é procurado pelos companheiros e ele não desperdiça oportunidade, seja dentro ou fora da área, clareou, ele está finalizando e isso computa muito. E claro, quanto mais chances ele tem, maior a oportunidade de repente marcar mais um gol. Então por isso, numa rodada meio complicada aí, o Vasco pega o Sport que vem sofrendo muitos gols no ano, então por isso a nossa aposta no Pirata Verratti do Vasco no ataque. E para capitão, um jogador que é velho conhecido aqui, que já foi dica até da última rodada, Hulk do Atlético Mineiro. O Hulk deixou a gente com as calças na mão, na expectativa de fazer uma boa atuação contra o São Paulo, um São Paulo que toma gol de todo mundo e não tomou gol do Atlético Mineiro. E aí no 0 a 0 o Hulk mal chegou aos 4 pontos, vacilou em Hulk, mas agora é uma outra situação. O Atlético Mineiro recebe o Vitória que vem em queda na temporada, depois de começar muito bem desde a reta final do Campeonato Baiano, vem decepcionando. Para você ter uma ideia, nos últimos 9 jogos, o Vitória sofreu gols em 8 partidas. Conseguiu passar intacto aí agora no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Até então eram 8 jogos seguidos tomando gol. E no Brasileirão já foram 4 gols em 2 jogos. Então o Vitória defensivamente vem sendo um fiasco. O Hulk é um cara que a gente sabe que pode confiar. O que foi falado do Verratti vale pro Hulk. Finalizações de dentro e de fora da área. Deu espaço, o Hulk tá finalizando. É o homem da bola parada do Galo. Cobrança de falta, de pênalti. O Hulk tá sempre finalizando. Sofre muitas faltas. É muito visado pela marcação. No ano, são 13 jogos e 9 gols. Marcou agora no último meio de semana pela Copa Sul-Americana na goleada do Galo. Então, o Hulk é um cara que não tem como deixar de fora numa rodada tão escassa de opções. É um jogador caro, mas vem desvalorizado pelo desempenho da última partida. Então vamos dar mais uma chance pro Hulk, que joga em casa contra o rubro-negro baiano. Então, faixa no braço do Hulk, capitão do nosso time no Cartola. E a nossa ousadia... Ousadia pra vencer! Chato pra caralho, por isso. Olha, é a maior ousadia até agora na temporada, hein? O zagueiro Tite do Fortaleza. Fortaleza que recebe o Internacional em alta, marcando gol em todos os jogos, Alan Patrick voando. E aí você me pergunta, então por que o Tite está nesse time? Porque o Tite tem desarmado bastante. Em 2 jogos foram 4 desarmes. Fortaleza joga em casa. Provavelmente o Inter vai atacar, mas o Fortaleza jogando diante dessa torcida quer a reação depois do tropeço da última rodada. Então o Tite deve ser muito exigido. A zaga do Fortaleza como um todo deve ser muito exigida. E aí a gente pensando em vários desarmes, entra na mesma questão do goleiro. Os desarmes valem mais nesse ano no Cartola. Então o SG faz falta, mas às vezes a partida em si pode compensar, né? Com desarmes, às vezes até o Tite sendo uma esperança de bola aérea na frente pode marcar um gol. Então a gente sabe que o risco do SG é grande, mas aqui é para ousar, né? Então se vamos ousar com capricho, com ousadia de verdade. Então vamos apostar num zagueiro que deve ter muito trabalho contra um dos melhores times do Brasileirão. Então é isso aí, ousadia, Tite, zagueiro do Fortaleza. E o nosso reserva de luxo, que vem dando conta nas últimas rodadas, é Eric Pulga do Bahia. Para quem não sabe, o reserva de luxo é aquele jogador que você seleciona entre as opções no banco de reservas para entrar no seu time, caso algum jogador do time titular naquela posição dele tenha tido uma pontuação mais baixa. E foi o que a gente usou em muitas das 2 primeiras rodadas. Na primeira rodada foi o Guilherme dos Santos, que entrou com mais de 7 pontos. Na última rodada, Igor Jesus do Botafogo passou dos 10 pontos e entrou no time também, ajudou bastante. E agora é a vez do Eric Pulga, que vive uma fase excepcional no ano. Em 19 jogos, são 6 gols e 5 assistências, ou seja, participou de 11 gols ao longo da temporada. É um jogador muito rápido, a gente vem falando aqui do Mirassol, que é um time que tem deixado os adversários jogarem. Então o Eric Pulga deve ser uma válvula de escape aí do Bahia, jogador de velocidade, que busca a área, finaliza bastante, marcou gol no último meio de semana pela Libertadores, tá em alta, como a gente falou aqui, então deve ser um jogador que deve aproveitar essa fase e finalizar bastante. E quem sabe com 3, 4 chutes acaba marcando mais um gol, ou encontra um companheiro como o Lúcio disponível ali para marcar um gol e aí dar assistência. Então nós vamos aproveitar o momento. Como é um jogador barato, custa pouco mais de 6 cartoletas, é ideal para ficar no banco de reservas. E caso dê aquela mitada como aconteceu nas últimas 2 rodadas com a gente, vai entrar certamente no lugar de alguém. Por isso o nosso reserva de luxo é Eric Pulga, atacante do Bahia.
E tá aqui o nosso time completo, lembrando que a rodada fecha neste sábado às 3h59 da tarde, e até lá a gente sempre relembra aqui que essa aqui é só uma base, algumas mudanças podem acontecer, como aconteceu na última, que o Guilherme era dúvida no banco de reserva, se ia jogar ou não no Santos, nós tiramos, colocamos o Igor Jesus como reserva de luxo, deu super certo. Então aqui sempre 2 ou até 3 mudanças podem acontecer no time de acordo com o noticiário, com as escalações que vão saindo, mas a base principal é essa aqui. E tá no começo do Brasileirão ainda, começo de abril, e você não pode perder tempo, né? Vai lá participar da nossa liga, procura no Cartola, Liga a Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer ao principal prêmio do nosso parceiro Arricieri Casa de Carnes. O campeão da liga nesse ano ganha um kitzão churrasco completo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para colocar esse churrasco em prática para você dividir com a galera. Mas não é só isso, para quem participa da nossa liga, também ganha desconto especial na Estúdio da Barba, a nossa outra parceira. Chegou no Estúdio da Barba, falou que chegou lá por conta da Liga Cartola Mágica, do canal Cartola Mágica, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço prestado por eles. Seja para fazer a barba, cortar o cabelo, cuidar do rosto, o que for que eles oferecerem, tem 10% de desconto. Só chegar lá, ó, eu vim aqui por indicação da Cartola Mágica e já ganhou os 10% de desconto. Então não perde tempo, se inscreva lá na nossa liga e também se inscreva aqui no canal, acione as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo, curta os vídeos, compartilhe, dê suas sugestões, o que vocês estão achando dos nossos vídeos com as dicas, se estamos ajudando ou não, e também aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no X. Procura lá Cartola_Mágica_. Lá nós temos mais um top 5 de todas as posições, também explicamos o porquê dessas escolhas, acompanhamos a pontuação em tempo real e também é uma forma da gente também conversar além do vídeo aqui, né? Caso vocês tenham dúvidas, caso tenham sugestões, podem conversar com a gente que a gente vai responder. E claro, o principal é trazer boas dicas para vocês e tentar explicar um pouco mais como é que funciona o Cartola. Então não perca tempo, se inscreva no canal, se inscreva na nossa liga para concorrer aos prêmios e também busque a gente nas redes sociais. E boa sorte na rodada, valeu!